Eu vou ler de novo, eu estou lendo em Lucas, e hoje eu vou ler no capítulo 13. Ontem eu li o capítulo 14, do verso 15 até o verso 24. Eu tinha lido antes, no início, sobre a cura do homem hidrópico, e o que existe no contexto sobre a busca dos primeiros lugares. A gente passou por aqui. Mas hoje eu quero fazer um contraste entre o dia de ontem e o que se diz agora. Aqui em Lucas 13, do verso 22 ao verso 30. Peço que você fique aqui bem juntinho de mim, para a gente ler juntos e compreendermos, se possível, juntos também, tá bom? Diz aqui a partir do verso 22 de Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, durante esse caminho, nesse trajeto, nessa viagem, alguém, enquanto ele passava por cidades e aldeias, alguém lhe perguntou em algum lugar: Senhor, são poucos os que são salvos? É pouca gente que herda a salvação, que entra no reino dos céus? Essa é a pergunta, guarde essa pergunta. Alguém lhe perguntou: são poucos? Essa vida eterna é para pouca gente? É só uma elite? Ou gente simples, gente pobre, gente à toa, gente sem expressão, gente sem berço, gente sem pedigree, tem acesso a essa vida eterna, a essa salvação? Ou tem que ter muita instrução? Ou tem que saber de coisas extraordinárias que ninguém sabe? Para quem é, afinal, essa vida eterna? Respondeu Jesus: esforçai-vos. Quem faz essa pergunta, que é parecida com a pergunta do jovem rico, lembra do jovem rico? Você vai ler sobre ele aqui mesmo em Lucas, no capítulo 19, e em outros ambientes, Marcos. Ele está presente nos evangelhos, o jovem rico, e a pergunta dele é essa. Basicamente essa: não são poucos os que são salvos, mas o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que ele era um cara que tinha condições de entrar. E esse aqui, que faz a pergunta que a gente leu, são poucos os que são salvos, acha que pouca gente tem condição de entrar. Ele, o jovem rico, achava que ele era um candidato natural a entrar. É uma outra coisa. O que farei? Ele achava que estava na mão dele o pegar e o fazer acontecer a vida eterna. Esse outro aqui não tem essa presunção, ele só pergunta se são poucos. Mas as questões em si não são tão diferentes, exceto pela motivação do perguntador. E aí Jesus responde: esforçai-vos. Para essa gente que quer saber se é difícil, se consegue, como o jovem rico ou como esse perguntador, a resposta de Jesus é muito semelhante: esforçai-vos. Lá para o jovem rico, ele disse os mandamentos, quais eram. E o moço disse: isso aí eu tenho cumprido desde a minha mocidade, pode arranjar coisa mais complicada, porque se a vida eterna depender disso aí, eu já estou dentro. Aí Jesus disse: bom, então, se você quer mais, vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro dos céus. Aí o cara ficou muito chateado, se retirou com raiva, porque ele queria mais. Aí Jesus disse: bom, se o teu negócio é fazer o esforço,
para entrar na vida eterna, então vai. Tem mais uma coisa para você demonstrar na prática, que você ama o próximo de verdade e que você não tem nenhum apego a essas possessividades e que você já é um cidadão que abriu mão e renunciou os encantamentos presentes e se fascinou pelo significado eterno da vida por vir. Por isso, vai, vende todos os teus bens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro dos céus. A esse aqui a pergunta é difícil, são poucos. O que a gente tem que fazer? Aí Jesus diz, esforça-te. Você tem essa questão e já vem com uma numerologia, e já vem com uma estatística, e já vem com uma diminuição, e já vem com uma pressuposição, e já vem achando que isso é para uma elite, para uma seleção. Então, se você tem essa preconcepção de algo tão difícil, esforça-te. Faze conforme a tua consciência, esforça-te. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão, procurarão, tentarão e não conseguirão, não vão passar. Por que não vão passar? São aqueles que vêm carregados de muitas coisas. E nessa porta estreita só passa o indivíduo, só passa a alma, só passa o ser. O jovem rico, para entrar, tinha que deixar aquilo tudo para trás, porque aquilo tudo não entra para a vida eterna. Esse que perguntou aqui, é difícil? E Jesus disse, esforçai-vos. O grande esforço é deixar fora, é deixar de sobre nós a carga de justiça própria, de autojustificação, de moralidades santificadoras, de éticas salvadoras. Todas essas coisas, todas essas couraças, todos esses instrumentos de autovalidação, de atribuição de importância e significado, de supremacia ética, moral e comportamental da gente em relação comparada ao resto do planeta. O indivíduo tem que se esforçar para deixar isso fora. Como diz o escritor de Hebreus, tem que abandonar o pecado e jogar fora essa multidão de coisas que a gente carrega. Joga fora todo o peso, é como ele diz, e o pecado que tenazmente nos assedia, é isso que se tem que jogar para poder entrar pela porta, porque pela porta só entra gente. Não entra o que você carrega, não entra o que você amealhou, não entra o que você conseguiu. Tua pirâmide não vai contigo. Nem esses teus peitos de silicone, nada disso vai contigo, nada disso presta para nada, nem teu orgulho, nem teu academicismo, nem as tuas arrogâncias e soberbas de saberes especiais, nem a tua presunção de membro de seita, que vive fazendo e cumprindo e realizando mesmo as coisas que não entende, que não fazem nenhum sentido, que são loucas, mas você pratica a si mesmo, nada disso vai entrar pela porta. Nada disso. Tua filiação, tua genealogia, as informações que você amealhou, o que você acha que aprendeu, tua biblioteca não vai entrar pela porta, nada disso. Só entra se você for puro de coração, só entra
aquele que ficou magro de arrependimento. O arrependimento emagrece a gente para passar pela porta. O arrependimento joga fora toda a nossa idiotice e nos capacita a passar pela porta. Só passa pela porta o quebrantado, só passa pela porta aquele que abriu mão das falsas importâncias, só passa pela porta o que não tem mudança a transferir, não tem móveis a levar, não tem estimativas nem objetos de estimação a cultuar, só passa pela porta quem tiver coragem de deixar. Quem não tem coragem de deixar, não entra. Só cabe, para além dessa porta, quem entra no processo de individuação. Não cabe nem o teu ego fantasioso por essa porta. Não cabe a tua impressão causada sobre os outros, não cabem as tuas performaticidades, não cabem as tuas teatralidades, não cabe o teu curso de coach onde você aprendeu determinados modos de cativar, de aprisionar um auditório, de impressionar, de deixá-lo assim na sua mãozinha para você fazer dele o que você quiser. Tudo isso vai ter que ser deixado fora. Não entra, não cabe. Melhor fosse que você abandonasse isso já agora. Não cabe. Só cabe quem se dispôs a fazer o processo de individuação, de ser apenas o ser, sem todos esses penderucalhos apelidados de eu que não são ser, que não são eu, são fantasias, são construções, são alegorias, são máscaras, são de fato impressões que você aprendeu a produzir, são suas hipnoses, mas não são o seu eu real, semelhante ao de uma criança, como Jesus disse que tinha que ser. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. Por essa porta só passa quem está vivendo processos de individuação, a cada dia jogando fora pedaços de si que não são o eu verdadeiro. E abandonando caras e bocas e impressões e seduções e tentativas de fazer pessoas ficarem impressionadas com você. Nada disso entra pela porta, os teus biquinhos ficam fora. Esse teu ego grandioso, esse narcisismo extraordinário, essa paixão que você tem por você mesmo, esse tesão em si próprio, tudo isso, minha amiga, meu amigo, não passam pela porta. Não passam. Esforçai-vos por entrar pela porta, porque ela é bem estreita. E só entra o eu sincero e verdadeiro, limpo e purificado. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, não aguentarão, não terão a coragem do processo. E quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, dono da casa, essa casa tem um dono, e não está entregue a uma média ponderada democrática. Essa casa tem um dono. Essa casa, onde existe essa porta que te importa entrar, tem um dono. E quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, ele vos responderá. Ele vos responderá.
olhar assim pela fresta aquele bando de gente e vai dizer: não sei quem são vocês, não sei de onde vocês vieram. Ou, de um modo mais clássico, como está escrito aqui, não sei de onde vós sois. Não sei. Mas eles insistirão e dirão: abre-nos a porta. Enquanto ele dirá: não sei de onde vós sois. Não sei. Porque o grande argumento deles tem a ver com pertencimento a determinadas geografias, como é o caso de todo religioso. Ele se agarra a uma geografia. A geografia é variada, mas ele se agarra. Cada um tem a sua geografia de salvação. Parece que a salvação habita lugares, habita ruas, habita casas, habita famílias, habita templos, habita igrejas. Por isso a resposta é: não sei de onde sois, de que lugar vocês são, porque o argumento tinha a ver com lugar, é uma lugarização da salvação. Não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. A gente frequentou lugares onde tu estavas, supostamente. E mais do que isso, a gente tomou ceia. A gente comeu, a gente bebeu. A gente comeu pão, a gente bebeu vinho na tua presença. A gente ceiou na tua presença, mas ele dirá: eu nunca vi vocês. Não sei de onde sois. Então eles dirão ainda além: tu ensinavas nas nossas ruas. A gente aprendeu sobre o Evangelho, sobre ti, aqui mesmo, dentro de casa. Havia uma quantidade enorme de discípulos passando e ensinando, e a gente ouviu. Informação não nos falta, a gente sabe quem tu és. Informação não nos falta, a gente sabe quem tu és, mas ele dirá: eu não sei quem vocês são. Olha a ironia, eles dizendo: nós sabemos quem tu és. E ele dizendo: mas eu não sei quem vocês são. Porque o que importa a salvação não é que você saiba quem ele é que ele saiba quem você é. A informação dessa pedagogia que diz tu ensinavas nas nossas ruas é menos importante do que ele tenha prestado atenção em você, no seu coração, na sua sinceridade, no seu compromisso. Como disse Abraham Lincoln, o importante não é que eu saiba quem Deus é, o importante é que Deus saiba quem eu sou. O importante não é que eu esteja ao lado de Deus, o importante é que Deus esteja ao meu lado. Por isso, o importante não é que você saiba o ensino dele, o importante é que ele te conheça. Ele saiba quem você é. Poxa, gente, é tão simples de entender que não dá para ter argumento contrário, nem desculpa hoje ou em qualquer outro tempo da sua existência. É assim que é e é assim que será. E não queira saber como isso será. Não há argumento de dizer: a gente comia, a gente bebia, a gente tomava ceia, a gente sabia de tudo. E tu ensinavas nas nossas ruas. Ele vai dizer: isso não é o importante. O importante não é você saber de mim, o importante é que eu saiba de você.
E para eu saber de você, é preciso que haja verdade e sinceridade no seu coração em relação a mim. Mas ele, então, depois que você disser, informação a gente tem, chegava direto na nossa casa, na nossa rua, nos dias de hoje, na palma das tuas mãos a salvação está inscrita. O acesso à informação está assim, disponível na palma da nossa mão. Nunca esteve tão próximo aqui para você ver, mas não adianta. Não é isso que vale. O que vale é ele dizer que te conhece. Se ele não te conhece, não adianta você ter informações que não se transformam em vida. Entendeu? Ele vos dirá outra vez, não sei de onde sois. Não sei esses lugares que vocês estão dizendo, essas ruas, esses cultos, esses templos, esses santuários, essas congregações, essas igrejas, essas sinagogas, esses ajuntamentos, eu não conheço. Eu estive fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, porque numa quantidade absurda de casas coração, casas ser, aonde todo mundo acha que soube e tinha o suficiente para garantir a senha de entrada, ele vai dizer, não sei quem vocês são, não sei de onde sois. E diante da insistência, dizendo, não, eu estava lá, eu era de lá, eu conhecia, eu tive a informação, ele vai mais adiante e diz, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. A gente não se conhece, não insistam. Nunca rolou nada entre nós. E daí que vocês sabiam o meu nome? E daí que vocês sabiam doutrinas a meu respeito? E daí que vocês tinham informações para dar quem não tinha nada? E daí? Apartai-vos de mim. Informação sem arrependimento, sem quebrantamento, sem mudança de vida, não vale nada. Catequese que não transforma, não vale nada. Mensagem ouvida que não revoluciona o ser, não vale de absolutamente nada. Não lhe dá a senha de entrada. Você está fora. Aparte-se de mim, você e todos os que praticam a iniquidade, conhecem a informação, mas praticam a iniquidade. Conhecem a informação, mas praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim. E aí há um parêntese aqui para descrever a cenografia depois disso. É uma descrição escatológico-existencial. Depois disso, então, o que acontecerá? Qual é a experiência que decorre dessa porta fechada, dessa afirmação peremptória de Jesus? Eu não sei de onde vocês são, apesar de vocês insistirem em lugares, em congregação, em encontros, em catequese, em informação, ele vai dizer de novo, nunca vi vocês e saiam da minha presença. E ali haverá choro e ranger de dentes, muita angústia. Angústia para gente que conhecia tudo, gente religiosa, gente que diz, olha, a gente comia e bebia. Você não entendeu ainda que o grupo de risco é justamente esse grupo que tem esses argumentos que diz você andava nas nossas ruas, você ensinava nas nossas casas,
a gente ouviu contigo, a gente comeu, a gente tomou ceia, a gente bebeu, a gente estava presente em todas as circunstâncias. Tu ensinavas tu mesmo. Como agora tu dizes que não nos conheces e que não queres nos ver? Você não percebeu ainda que o grupo de risco é esse ao qual você pertence? Que carregar as suas jactâncias, as suas certezas, as suas arrogâncias, os seus supremacismos religiosos e a sua soberba coloca você justamente no grupo de risco. Enche você, todas essas coisas, enche você de comorbidades. Você pode não entrar. Essa é que é a realidade. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes, ele está falando com você, ele está falando comigo, ele está falando com quem diz que come, bebe, sabe, entendeu, nasceu do lado do mundo onde a informação está disponibilizada, tem 1000 Bíblias no seu celular, é você, cara. É a gente. Não deu para ver ainda. E ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes o quê? Quando virdes Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, e uma quantidade enorme de profetas cujos nomes nunca foram conhecidos, todos eles reunidos em louvor sublime, em alegria eterna, e você do lado de fora. Com tudo que você diz que sabe, que amealhou, que compreendeu, que você tem para si, e você pode até atravessar oceanos para se tornar missionário em terras de ignorantes, mas está de fora. Porque a questão não é que eu conheça a informação, a questão é que aquele acerca de quem a informação é, que ele me conheça, me saiba, me tenha escrito na palma das suas mãos e tenha inscrito a sua palavra dentro de mim, no meu coração. Não é uma questão de ter aprendido ensinos que foram falados na minha rua, é de ter essa palavra, esse evangelho, não como uma tentativa de alguém de comunicar uma boa nova, mas da própria boa nova que foi guardada por mim, ter sido inscrita no meu coração. É aí que acontece toda a diferença. Então, naquele dia, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Mas vós que tivestes todos esses privilégios e não aproveitastes, lançados fora. E então muitos virão e vocês verão. A questão grande é nesse dia, a dor é ver. A ênfase é quando virdes. Preste atenção nisso, a ênfase é quando virdes. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes. É o quando virdes que gera tudo isso. Choro e ranger de dentes, porque a gente vê que o pessoal sobre quem a gente falou e disse que pertencia à família deles estarão lá, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas todos, mas a gente de fora. Aí vem uma outra dor, um outro choro, um outro ranger de dentes. É quando virdes muitos vindos do Oriente, onde vocês dizem que só tem gente perdida. O Oriente, a China. Os crentes do Ocidente fecham os olhos e imaginam 1 bilhão
e 400 milhões de judeus perdidos no inferno. Eles são os grandes caracterizadores do Oriente, junto com a Índia, 1 bilhão e 200 milhões. China e Índia fazem o Oriente ser o Oriente mesmo. E quando aqui, no primeiro século, Jesus falava no Oriente, ele não estava falando no Orientezinho médio ali em volta dele. Ele estava falando nesse Oriente sobre o qual eles só ouviam falar através das caravanas de venda de incenso, de pimenta, de especiarias diversas que passavam pela Via Maris, atravessavam Cafarnaum e iam adiante. Essa era a internet das informações sobre esse povo do Oriente, que não tinha nenhum conhecimento sobre Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Jerusalém, templo nenhum, nada. E Jesus diz, vocês vão ficar morrendo de raiva, porque vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó lá. E junto com eles e os profetas, quem estará lá não serão vocês, mas um monte de chinês, de gente do Oriente que não sabia nada, de japoneses. Ele está falando isso no primeiro século, não é hoje. Não, ainda hoje ninguém sabe quem é Jesus do Oriente. Imagina nos dias que Jesus falou isso, ninguém sabia de nada mesmo. Mas ele inclui os que nada sabiam e diz, em verdade eu vos digo que vocês vão ter raiva de terem desperdiçado tanta oportunidade, porque virão chineses, japoneses, indianos e outros povos distantes, inomináveis do Oriente. Bem como virão pessoas do Ocidente. E lembre-se, Jesus está em Israel, falando com religiosos, extremamente religiosos, que moravam nessas cidades e aldeias, e que fizeram a pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? Aí ele fala do Oriente, que nos choca hoje, porque nós somos do Ocidente hoje. Mas naquele tempo em que Jesus falou isso, não tinha nada no Ocidente tanto quanto no Oriente. O que havia no Ocidente da Terra nos dias de Jesus? Havia os índios da América do Sul, que eram milhões, provavelmente algo em torno de 30 milhões, 20 milhões de índios. No tempo do descobrimento já havia aproximadamente 50 milhões de índios aqui, na região toda das Américas. Havia os índios da América do Sul, havia os Nazca, havia os Incas, havia os Maia, havia os Azteca, havia os índios Hopi nos Estados Unidos, os Cheyenne, e toda aquela quantidade enorme de outras tribos que habitavam o território americano. Haviam os povos das ilhas do Pacífico, no Havaí, na Ilha de Páscoa, eles todos eram o que estavam aqui, para esse lado de cá. Havia os habitantes esquimós do extremo norte, do que hoje a gente chama de América do Norte e Alasca. Havia os seres diferentes aqui do Ocidente, tanto quanto havia os do Oriente. Você entende que quando Jesus diz, em verdade eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, ele não está falando de ninguém que tivesse qualquer informação acerca dele,
ou de Abraão, de Isaac ou de Jacó, ou da religião da nossa presunção de salvação, que nos faz pensar que são poucos os que serão salvos, dentre os quais, eventualmente, nós, enquanto o resto do mundo inteiro fica lá perdido. E olha a resposta de Jesus: para vocês é difícil mesmo entrar. A maioria vai ficar de fora. Vocês, a maioria, não entram. A maioria não entra. Vocês ouviram, tiveram, comeram e rejeitaram, não quiseram, não absorveram, não viveram, não andaram na trilha, foram cínicos para com a palavra. Enquanto isso, muitos que mesmo sem informação nenhuma responderam ao amor, buscaram a justiça, deram razão à verdade, se curvaram humildemente diante do que não sabiam, abriram o coração para aprender o que desconheciam, mesmo não tendo nada das informações que vocês tinham, mas pela atitude deles em relação àquilo que eles receberam, porque ninguém é julgado pelo que não recebeu, cada um é julgado pelo que recebeu, ninguém é julgado pelo que não teve, cada um é julgado pelo que teve, ninguém é julgado pelo que não soube, cada um é julgado pelo que sabe. Por isso, vocês que sabem, a maioria ficará de fora. Vocês que se jactam em lugares, coisas, ensinos, catecismos, informações, bíblias, talmudes, tudo isso, Jesus diz, para vocês é difícil, esforcem-se. Agora, em verdade, eu vos digo que enquanto vocês que não vão entrar, e a maioria não vai, vocês estão brincando de Deus, blasfemando contra a oportunidade da bondade de Deus o dia inteiro, vocês vão ficar fora. Agora, muitos que não souberam de nada do que vocês souberam vão entrar. Porque o que Deus procura, aqueles que Deus procura para seus adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em sinceridade, são os que preferem a compaixão à lei, são aqueles que preferem a misericórdia ao juízo, são aqueles que preferem a inclusão à exclusão, são aqueles que preferem a tolerância à ortodoxia intolerante, são aqueles que preferem o compromisso com o perdão do que aqueles que, em nome dos seus dogmas, mantêm os seus não perdões matando almas enquanto eles vivem com o direito de odiar. Em verdade, eu vos digo que muitos desses que estando longe do centro gravitacional da informação, não sabendo de nada, entrarão, enquanto vocês sabiam de tudo, ficarão de fora. É tão simples entender. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte de Israel, da Rússia, naqueles dias de Jesus, da Ásia Menor, de Roma, do outro lado do Mediterrâneo, da Europa, dos celtas, do norte e do sul, da África toda, e tomarão lugares, quantos lugares não há para gente que você não conhece, que você diz que não vai entrar, mas Deus para eles guardou lugares. Na casa do meu Pai há muitos lugares.
e tomarão lugares à mesa no reino dos céus, na casa do meu Pai. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, alguns que chegarão por último, como aquele homem que chegou às 5 horas da tarde para trabalhar e recebeu o salário cheio. Em verdade, eu vos digo que há últimos, não só na linha do tempo, mas últimos em relação ao que se considerava sobre eles, aonde a gente os posicionava na vida, esses últimos que virão a ser primeiros. É uma coisa linda, extraordinária. Que coisa louca. Últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que chegaram logo, souberam logo, é comigo mesmo. Já marcaram um lugar e disseram: esse assento aqui é meu, porque eu tenho razão de determinar que assim seja. Mas há muitos que tinham toda essa certeza, mas ficarão de fora. Jesus, não há o que explicar, nem o que aplicar, redundância. Não há desculpas, é tudo tão claro. Eu peço apenas que nós tenhamos a graça. Nós que sabemos de tanto e desprezamos tudo. Essa geração adúltera e perversa, que tem acesso a tudo e despreza o Evangelho, prefere o engano, prefere a mentira, preferem as falsas promessas, preferem o Deus das riquezas, preferem o Deus da grana, preferem o Deus da barganha, preferem o Deus que diz: tudo isso eu te darei se tu fizeres como eu ordenar, como eu mandar. Se tu praticares os meus modos, eu te darei tudo. E eu te ensinarei a transformar pedras em pães. E eu te ensinarei um marketing irresistível, onde até os anjos participarão, e eu te darei o que tu nem pensas que terás. Se tu te curvares aos meus ensinos, diz Satanás, contra o convite do Senhor Jesus. Então, ninguém que está me ouvindo tem qualquer desculpa, nem agora e nem em qualquer momento que me ouça. E nem aqueles que corrompem o Evangelho, que sabem deliberadamente que estão corrompendo, que abrem em nome de Jesus e fecham em nome de Jesus e no meio enfiam um monte de mentiras, faladas em nome de Jesus, sobre as quais Jesus diz: eu não sei o que é isso, e vai dizer um dia para esses que assim procedem: eu não sei quem vocês são. E não adianta dizer que vocês sabiam o que eu ensinava, porque eu não sabia vocês. Por favor, ajuda-nos a entender e a termos um coração que se quebrante antes que chegue o dia do choro e do ranger de dentes. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.